retornando agora do nosso pequeno intervalo, né? Existem coisas que não mudam, né? E uma delas é a minha colinha, a materialização do material que os nossos amigos espirituais fizeram chegar até nós. Até aqui, sempre nos auxiliaram e tenho a certeza que continuarão a fazer isso para enriquecer o nosso estudo. Então, como sempre, agradeço a espiritualidade, aos amigos que fazem chegar o material. Às vezes, como aqui, uma parte dessa pesquisa, conversando com a Elaine, eu falei, mas o que eu vou fazer o trabalho agora é o bem e o mal, isso se encaixa bem, é uma história que ela me passou, que eu coloquei aqui. Então, de um jeito ou de outro, os nossos amigos sempre fazem o material chegar para que possamos, todos nós, com a ajuda deles, melhorar os nossos conhecimentos. Como eu já citei que talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, né? Vamos dar início? Vamos lá. A pergunta 632, ela nos fala o seguinte: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que fez o bem quando na realidade fez o mal? Materialização. Bem, do latim bene. Bem significa de modo adequado, de modo feliz. Tem a mesma origem que bom. Entre seus derivados se encontram benfazejo, aquele que faz o bem. A palavra mal tem origem no latim malus, é sempre um adjetivo usado para descrever algo ou alguém de forma negativa. Entre seus derivados encontra-se também malfazejo, aquele que faz o mal. Será que sabemos o que é bom e o que é mal para nós? Perder um ônibus é algo bom ou ruim? Podemos dizer que perder o ônibus é ruim, pois vai perder um compromisso, vamos chegar atrasado ao trabalho, se aqueles ônibus de viagem vamos perder o valor da passagem. No entanto, se na estrada esse ônibus cai em um barranco e todos desencarnam, então repensemos, né? Foi mesmo ruim ter perdido o ônibus? Ficamos horas no trânsito, algo que desagrada e muito, certo? Parece um mal. Mas se estamos parados no trânsito, estamos parados por quê? Estamos vindo do trabalho? Então significa que temos um emprego e podemos levar o pão para o lar. Um acidente logo à frente? Podemos dizer que foi um livramento? Que foram os carros à frente que se envolveram? E em tantas outras situações, depende de como enxergamos os acontecimentos, de forma madura que temos que enfrentá-los. E aqui vai entrar o que eu falei. Quando eu estava fazendo uma pesquisa para preparar os estudos, recebi um texto abaixo da Elaine. Por isso falo que agradeço a eles, a esse conjunto de amigos espirituais que estão sempre presentes, nos auxiliando. A história é verídica e ela se passou após o atentado de 11 de setembro. Ela é a seguinte: uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares do World Trade Center convidou seus sócios e empregados que, por alguma razão, haviam sobrevivido ao ataque terrorista, para compartilhar as suas experiências. Aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida. Eram pequenos detalhes, como esses. O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola de seu filho. Ele tinha uma reunião lá no World Trade Center com o pessoal do escritório, mas ele se atrasou porque ele precisou passar antes na escola do filho por uma reunião, algo que era imprescindível ele passar. Uma mulher se atrasou porque o seu despertador não alarmou a tempo, ou não tocou a tempo. Sabe aquele negócio, faltou luz, o rádio relógio não tocou e você perdeu o horário? Mais ou menos isso. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente a fim de chegar mais rápido e acabou atolado em um engarrafamento, pois havia acontecido um acidente na rodovia que havia pegado. Sabe aquele negócio, você está no trânsito, você fala, vou sair daqui, vou cortar ali e tal. Você chega à conclusão, nossa, foi pior? Foi o que aconteceu com ele. Outro funcionário perdeu um ônibus porque tocou o telefone e ele foi atendê-lo.
Uma funcionária foi atingida, olha só, por cocô do pombo e precisou voltar para se trocar. Um dos sócios da empresa teve problemas ao ligar o carro e precisou chamar um mecânico para socorrê-lo. Teve que trocar a bateria. Teve um outro aqui também que teve que atender um telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso antes do atentado. Recebeu uma ligação da sua mãe. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu um táxi. Mas a história que mais me impressionou, diz o texto, foi de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar, devido ao seu sapato ser novo, e antes de chegar ao trabalho, ele decidiu parar em uma farmácia para comprar um band-aid, um curativo. E por isso, ele está vivo hoje. Quando a bolha no calcanhar, ele ficou vivo, não estava lá na hora do atentado. Agora, quando nós ficarmos presos no trânsito, quando perdermos um ônibus, quando for preciso nos atrasar, porque tivemos um telefone para atender, e em muitas outras situações que nos desesperariam normalmente por estarmos atrasados, pensemos primeiro, esse é o lugar exato no que devo estar, nesse exato e precioso momento. Por isso, o que é bom, o que é mal, vitória e derrota são condições que dependem da leitura que fizermos da nossa realidade. O que é bom para mim pode não ser bom e vice-versa. Portanto, vamos extinguir essa ideia de que bom é ganhar, o que é ruim perder. Essas condições são sempre relativas. É só repensar o texto aqui que foi lido. Eu achei impressionante, meus amigos, na hora que eu estava preparando isso, o que é bom, o que é mal, o que nós consideramos bom e mal, né? Nesses detalhes. Óbvio que existem situações adversas que realmente é ruim e a gente tem que reverter aquilo. Mas quando você imagina, puxa, a vida, perdi o ônibus, nossa, furou o pneu e tal, será que não é, como dizem, um livramento? Pensemos, né? Em verdade, não sabemos o que é melhor para a vida eterna do Espírito. Só Deus sabe. Por isso, vamos sempre deixar que Deus aplique a lei da justiça, pois Ele é perfeito em tudo, sabe tudo, vê tudo e em tudo está presente. E a resposta da 632 não deixa nenhuma dúvida. Opa, dúvida, que dívida. Já estão errando aqui no português, mal começamos o ano. Jesus disse, vede que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Não é? É sempre aquilo, né? Vamos pensar direitinho aquilo que nós estamos desejando. Será que gostaríamos que viesse isso para nós? Temos também em Lucas, capítulo 6, versículo 31, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. São sempre trechos ou parábolas, né? Que 2000 anos, mas são tão atuais, né? Ninguém se engana na escolha, a menos que desejemos escolher o mal, mas para o cara aqui do lado, né? Nunca para nós, né? Pois sempre somos as vítimas. Como é que eu vou desejar mal para mim? Eu já sou um coitadinho. Desejo para esse cara aqui, ele que se conserte. Porque não, eu sou perfeito. Mais ou menos, né? Temos que repensar muito, né? E nunca devemos esquecer o Mestre, a verdade, o caminho e a vida. Ele veio para a nossa evolução e não para ficarmos no mesmo lugar, com os mesmos erros, falhas, dúvidas, enfim. Um mentor nos alerta, a humanidade sendo consciente de seus deveres perante o Criador e ante o mediador entre Deus e os homens, Jesus, não se engana nas escolhas dos seus caminhos. A inteligência emanada com o coração se ilumina e a intuição se faz em todo o seu esplendor. Deus, quando fez o homem,
dotou de toda a sensibilidade da vida, acentuando na sua consciência. Então, faz a tua parte que te ajudarei. É o famoso me ajuda para te ajudar, não é não? O discernimento vem do nosso esforço de acertar, mas às vezes tentamos nos auto-sabotar. Em algumas situações nos enganamos a nós mesmos, ou pior, de forma consciente ainda, né? Quantas não são as oportunidades que temos de estancar uma situação, mas não resistimos em ser a palavra final. Ou quando falamos, mas foi no automático, foi uma autodefesa, ou seja, ainda não conseguimos controlar nem os nossos impulsos. Como vamos saber o que é melhor para nós ou não, né? Na espiritualidade para a evolução. Vem um mentor aí e nos garante o seguinte: esses seres precisam sofrer para despertar. Que erro, hein? Voltando, rebobinando. Esses seres precisam sofrer para despertar do engano imposto a si mesmo, por inércia. Os homens estão rodeados de inúmeros espíritos a ajudá-los mais do que pensam. No entanto, essas entidades espirituais encarregadas de inspirá-los ficam esperando a decisão de cada um, ou seja, o livre-arbítrio, que sempre será nosso, né? Quando eu falo que essa engrenagem maravilhosa que Deus criou, que é a reencarnação, que tudo funciona de uma forma perfeita. Então, nós temos à nossa disposição irmãos encarnados, irmãos desencarnados, anjo guardião, mentor, se quiserem preferirem chamar, mas temos uma equipe à nossa disposição para nos ajudar. E aí, quando eu falo que a gente se auto-sabota, a gente sempre se acha vítima, não é? Mas foi uma autodefesa, foi no impacto, foi na emoção, né? Nós não conseguimos controlar os nossos instintos básicos. Como queremos evoluir, não é? Mas a reencarnação serve para isso. O trecho abaixo agora nos traz de imediato a lembrança da nossa doce flor. Decide para o bem, que esse bem será encaminhado para o teu caminho. O buscai e achareis. De Jesus é um incentivo para o nosso esforço. Ele, o Mestre, nos ajudará na nossa incessante busca. Não é? Buscai e achareis. Sempre que ouço e lembro da nossa flor. Um grande beijo a ela. Vamos filosofar um pouquinho aqui, né? Tá começando o ano e tal. Na profundidade dos termos bem e o mal, em se comparando com as leis eternas que dominam todas as coisas, não existem enganos, existem sim caminhos mais difíceis. Com isso, encerramos a 632. Como eu disse, são itens que todos nós temos que refletir. O que é bom, o que é mal para cada um? O que é bom, o que é mal para o outro? Será que temos a mesma concepção? Cada um tem um modo de enxergar a vida. Não esqueçamos, cada um de nós é um pequeno universo. Todos estamos aqui para juntos evoluirmos. Então não basta um, todos temos que evoluir. Como diz a nossa Nildes, né? O planeta está aqui, quem tem que evoluir somos nós. E é uma verdade. 633 é a seguinte: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Materialização. A resposta dada pela espiritualidade para essa questão é perfeita. Em tudo na vida existem regras, limites, o famoso efeito bumerangue, e o exemplo serve para tudo. Se comermos demais, vamos ter algum desconforto, imediato ou lá na frente. Vamos ter o reflexo disso. Isso acontece com os nossos atos, ou será nesta vida ou na próxima. Uma hora a conta chega. Miramês, com toda a sua sabedoria, nos fala: nós já fomos programados por Deus
pela ciência divina, que escapa ao raciocínio, para saber o que queremos e entender as nossas limitações. Quem sabe o limite da bebida, mesmo que a água seja para todos um precioso líquido. Quem não sabe o limite da comida, mesmo que ela seja para as criaturas o motivo da vida física. Quem não reconhece o limite do bem vestir, os limites do sono, do lazer e mesmo do trabalho. Todos somos dotados de sensibilidades para manter o próprio bem e equilíbrio da natureza divina e humana. São regras escritas por Deus na natureza. E o que temos e que todos percebem, porque no ser humano elas se encontram escritas na consciência. Aí achei interessante, na pesquisa, um outro mentor trazendo quase a mesma coisa que a resposta aqui do Espírito da Verdade. Quando comes com excesso, o aparelho digestivo avisa por muitos meios. E qual é o teu dever? Diminuir a carga de alimentos, pois, se não o fizeres, sofrerá pela invigilância. Assim é tudo na vida. Deste modo, Deus em toda parte, vigilante para conservar a harmonia em toda a sua criação. A nossa parte, mesmo sendo pequena, é de nosso dever cuidar dela, para que possamos conquistar a paz, que é caminho para a felicidade. Vejam, todos eles usam esse exemplo até do alimento, que é o mais fácil de entender, né? É o mais fácil de compreender, o alimento, a bebida. Quando você exagera em qualquer coisa, você vai passar mal. Então, o nosso corpo, ele apita quando exageramos em alguma coisa, né? Você bebe demais, você vai passar mal, vai ter dor de cabeça, você vai comer demais, você vai ficar estufado, vai ficar com azia, má digestão, não vai conseguir dormir direito, aquelas coisas todas. O corpo é uma máquina perfeita, que não aceita excessos. Os excessos virão de uma forma. Você terá um problema hepático, terá um problema de estômago, terá uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um desconforto abdominal, mas ele vai apitar. Quando você pega um carro e anda com ele sempre no pé pesado lá, acelerando tudo, ele vai ter o seu desgaste mais rápido, não é? Ele vai apitar também. Vai quebrar. Ele é uma máquina construída pelo homem. Nós somos uma máquina perfeita construída por Deus, que temos limitações. Né? Ele dá essa veste para podermos cuidar. Ele nos dá essa veste para colocarmos o nosso espírito, para vestir o nosso espírito. Se você não tomar cuidado com essa carcaça, é a mesma coisa quando você não toma cuidado com uma roupa, com alguma coisa, vai se deteriorar muito mais rápido. Então, o corpo ele não está programado para excessos. E como é que ele apita? Imagina uma caixa d'água quando a boia deu problema. O que nos salva? O ladrão. Ele avisa que a boia está dando problema, que ele está deixando a água escapar pelo famoso ladrão. Né? O nosso corpo com excessos apita. Caixa d'água, excesso d'água, sai pelo ladrão. Então, simples assim. Um recado da alta esfera. Perdão. Tem um parágrafo antes aqui que eu estava comendo. Os ensinamentos dos Espíritos são claros, as regras são claras, de modo que a própria razão nos traz a realidade. As leis naturais traçam para nós os nossos limites, de modo que possamos viver em paz conosco mesmo. Aí vem um recado da alta esfera espiritual. Ao voltar em todas as vidas que se sucedem, a sua mente não precisa mais nem usar a razão para encontrar o certo. A intuição agirá, de modo a preservar o seu próprio equilíbrio. Aqui eles chamam de o modus vivendi. Está assegurado pelas experiências, fruto de muitos infortúnios e de muitas vestimentas carnais. Que bárbaro, né? Aí vem um outro, o famoso puxão de orelha, que não poderia faltar. Tudo depende um pouco da maturidade espiritual. E antes que chegue essa hora, usa a tua inteligência.
Analisa as coisas e não percas tempo a ver somente os defeitos alheios, que são sempre frutos dos primeiros impulsos, quando estamos caminhando para a libertação. Bárbaro. No trecho acima, sempre será mais fácil criticar que amparar, ver os defeitos alheios, não é mais fácil, ao invés de corrigirmos os nossos. Sempre a grama do vizinho, não tem aquele negócio, estará mais verde que a nossa. Mas, se realmente estiver, não deveríamos então perguntar o seguinte: por que a grama dele é mais verde que a nossa? Porque ele, com tantas limitações, é mais feliz do que nós. Não deveríamos usá-los como exemplos que podemos fazer algo melhor? Devemos sempre nos observar e notarmos que existe muito a ser feito. Meus amigos, acordemos, pois o julgamento, olhar para o outro e criticar o outro não nos leva a nada. Então, bora mudar, galera. Esse daí é o que temos que fazer. Vamos colocar em prática a nossa reforma íntima, vamos mudar os nossos modus operantes, né? Que aqui eles chamam modus vivendi. Não é? Por aqui. Eu acho que é. Tá por aqui no texto, senão vai alongar mais, né? Modus vivendi. Então, vamos transformar o nosso modus operandi, vamos fazer algo para melhorar o nós, porque com isso estaremos melhorando a coletividade, mas para dar conselho na vida dos outros, nós somos sempre bom, né? Somos sempre juízes, somos advogados, juízes e carrascos muitas vezes, né? Mas com nós a coisa é mais delicada, né? Bom, meus amigos, por hoje é só. Espero nos encontrarmos em muitas reuniões, aqui em muitos estudos. Próxima semana virá o nosso companheiro Nando, depois o Gino, aí volto com vocês. Como eu disse, por enquanto, temporariamente, o estudo da Gênesis está suspenso, mas em breve retornaremos. Então, eu agradeço a todos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Então, foi um prazer inenarrável receber a cada um de vocês em minha casa. Foi um prazer muito grande poder adentrar ao lar de cada um de vocês. Após este vídeo, temos a nossa querida Magneide, com todo o seu carinho, fazendo seus comentários e as suas orações. Depois o espaço estará democraticamente aberto. Senhores, agradeço mais esta oportunidade e a paciência de vocês. Um beijo no coração de todos, um excelente 2023 para todos. Fiquem com Deus, até a próxima.